Obrigado, Sr. Presidente. Nós também temos dito, e continuamos a dizer, que a confirmarem-se estes factos, esta situação é de uma gravidade enorme. De uma gravidade enorme. E eu não vou repetir aquilo que já foi dito e aquilo que tem sido os elementos que constituem esta história altamente preocupante e alarmante do ponto de vista do exercício, das condições do exercício de liberdade, de direito à informação e liberdade de imprensa. Aquilo que nos parece é que, sendo, como já aqui foi dito, as deliberações da Comissão que vinculam os contactos formais com o Governo e com as entidades que são aqui chamadas para serem ouvidas, a verdade é que as posições tomadas pelos membros do Governo e por este membro do Governo em particular não são de maneira nenhuma irrelevantes, aliás, quando constatamos, na comparação muito simples de uma semana para a outra, praticamente qual é a atitude do mesmo membro do Governo que pede o favor de vir à Assembleia o mais depressa possível para ser ouvido e que nos mesmos termos, quando contactado, nos mesmos termos, ao ser realizado um contacto perfeitamente legítimo, perfeitamente normal, para apurar, até em termos de agenda, eventualmente, este tipo de disponibilidade, há aqui uma atitude profundamente diferente que não pode deixar de merecer aqui alguma reflexão. É a diferença entre o ministro que pede para vir e o mesmo ministro que, sobre um assunto que é da sua tutela, sobre atos que lhe são imputados, sobre a atitude que ele próprio toma. Não é outro membro do Governo relativamente ao qual o ministro da tutela terá alguma coisa a dizer. Não, não. É a situação de um ministro responsável pela tutela do setor da comunicação social, a quem é atribuída a atitude de, depois, dependendo das expressões utilizadas e das fontes que as utilizam, tentativas de intimidação, ameaças, promessas de retaliação, etc, etc, etc. De uma forma absolutamente impensável. De uma forma absolutamente impensável. E nós queremos aqui dizer que, quando dizemos que esta situação é de uma gravidade enorme, a confirmarem-se os factos, nós não podemos daqui concluir de maneira nenhuma que ficamos agora aqui sentadinhos pacientemente à espera que alguém os confirme. Porque a Assembleia da República, e esta Comissão em particular, tem uma incumbência, nos termos da Constituição e do regimento da Assembleia, de fiscalização política da atividade governativa, da ação governativa. E neste caso concreto, o trabalho que o Governo faz, e meter-se num trabalho destes, dá que falar, de facto, em termos de intervenção parlamentar, meter-se num trabalho destes exige, de facto, explicações à Assembleia da República. E, portanto, o trabalho do Governo neste processo, a atuação do Governo e deste Ministro em particular neste processo, exige um acompanhamento por parte da Assembleia da República. E, portanto, embora haja atribuições, competências legalmente definidas para a entidade reguladora da comunicação social, muito menos num caso como este, a Assembleia da República e esta Comissão pode entrar numa situação de fazer outsourcing à ERC com aquilo que seja ao apuramento do processo e dos acontecimentos que tenham tido lugar. E, portanto, a ERC faz o seu trabalho, nós fazemos o nosso, Srs. Deputados. Eu estou a dizer isto naturalmente em função da abertura total que o PCP tem, como não podia deixar de ter, à posição soberana dos proponentes relativamente aos requerimentos que propõem e que apresentaram. E, portanto, da nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido dos Verdes, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com aquilo que adiantaram até agora e nas intervenções iniciais, dão a entender, legitimamente, uma perspectiva de avançarmos desde já na Assembleia com este trabalho de apuramento, de audição das entidades envolvidas, das pessoas envolvidas. Se for esse o caso, a separação de poderes, digamos assim, quer do ponto de vista das competências próprias da ERC, quer da intervenção da Assembleia da República, quer do que eventualmente noutra sede poderá vir a suceder-se e a ter como consequências este processo, não há aqui dúvidas que estão várias vertentes e várias componentes deste problema em causa, com a correspondente responsabilidade, no nosso caso política, no caso da Assembleia da República, política.
E eu não posso deixar de registar pela negativa essa acusação de oportunismo político que o PSD atribui a outros partidos, de uma forma ainda por cima generalizante. Porque em situações que não estão assim tão distantes de anteriores membros, de anteriores governos, acusados de pressões sobre órgãos de comunicação social, nós não acusámos o PSD de oportunismo político quando se tratou, como o PSD na altura exigiu e propôs, apurar efetivamente as envolvências, os processos, os acontecimentos que tinham a ver com esses telefonemas, com esses contactos, com as atuações de membros de governos anteriores em relação à órgãos de comunicação social. E, portanto, é preciso também que haja memória. Portanto, a acusação de oportunismo político que o PSD não teve da nossa parte também não é justo que tenha relativamente a quem, como nós pelo menos dizemos desde o início deste processo, que esta matéria deve ser rigorosamente esclarecida e cabalmente esclarecida por parte das entidades envolvidas e das pessoas envolvidas, com as devidas consequências a serem retiradas. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela nossa parte, toda a abertura para se fazer em sede de Assembleia da República e de Comissão Parlamentar o conjunto de apuramentos e de audições que estão aqui em cima da mesa, nesta linha de trabalho sobre a responsabilidade política e de avaliação e fiscalização política da ação governativa e, por isso, naturalmente, a abertura para a viabilização destes requerimentos. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu posso estar aqui a fazer confusão e queria só pedir a sua ajuda, se a memória não me está aqui a trair. Nós aqui há pouco tempo tivemos uma série de audições sobre o caso do programa Este Tempo na Antena 1. Audições que foram requeridas por PS, Bloco de Esquerda e até PSD durante o processo de averiguações da ERC, não foi? É assim como eu estou a dizer, não é? Pronto, é mesmo como eu estou a dizer. Pronto, então o problema de esperarmos pela ERC está resolvido. Do meu ponto de vista, há aqui uma preocupação que de repente aparece no sentido de esperarmos pelas conclusões da ERC, designadamente naquilo que possa ter a ver com a avaliação política que só a Assembleia cabe fazer. Portanto, a não ser que a ERC tenha lá nas suas instalações uma espécie de aparelho para medir essa matéria, uma espécie de politicómetro que depois se liga aos computadores lá de análise dos média, se assim não é uma avaliação que cabe à Assembleia fazer. Eu gostava de ler, muito brevemente, um excerto de um texto para o qual eu chamava a atenção dos seus deputados. De facto, ao Estado compete, nos termos da Constituição, assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, tratando-as e apoiando-as, as empresas titulares, de forma não discriminatória, Constituição da República, artigo 38, número 6. Trata-se de um dever fundamental do Estado, pelo que a sua violação constitui-se de enorme gravidade. Assim, impõe-se o esclarecimento que só o Parlamento está em condições de determinar e por via do inquérito, e que constitui a única instância de apreciação política que pode apurar a verdade sobre a enorme dúvida que está colocada sobre a ação do Governo nesta matéria. A atividade de fiscalização da atividade do Governo pelo Parlamento não prejudica, não se sobrepõe e não interfere em eventuais investigações judiciais. Mais difícil ainda. O apuramento de responsabilidades judiciais compete aos tribunais e o princípio de separação de poderes determina sensatamente a não intervenção do Parlamento em matéria de foro de justiça. Por outro lado, é público que não existe qualquer processo de investigação judicial sobre as matérias que são objeto deste inquérito parlamentar. Eu acabei de ler o texto, uma parte do texto, que o PSD apresentou na passada legislatura a propor um inquérito parlamentar sobre a atuação do então governo PS na altura em relação à TVI. E, portanto, se há uns anos atrás o PSD entendia isto tudo, e entendia tão bem a responsabilidade do Parlamento
relativamente à avaliação e à intervenção política e à fiscalização política da ação governativa nesta matéria, mais razões nós temos agora para nos espantarmos perante estas objeções de fundo que o PSD está a colocar. E sobre estas preocupações do CDS com o momento em que se faça este conjunto de audições por parte da Assembleia, bom, certamente que o CDS, nem nenhum senhor deputado ou senhora deputada desta Comissão, está à espera que aconteça uma de duas coisas. Não está à espera que a ERC se dedique a este trabalho durante uns meses ou uns anos e até que isso acabe a gente não possa tocar no assunto. Claro que não. E, portanto, ou há celeridade no trabalho da ERC que possa ser útil e que possa aproveitar aos trabalhos desta Comissão, relativamente à qual existirá certamente a abertura para estabelecermos o nosso próprio calendário para não ficarmos dependentes do trabalho dos outros. Estabelecermos o nosso próprio calendário para não ficarmos dependentes do trabalho dos outros, o que significa amigo não empata amigo. E, portanto, se a ERC demorar mais do que aquele prazo que foi aqui mencionado, o nosso trabalho continua, não tem que ficar em suspenso. Nem está, certamente, nenhum senhor deputado ou senhora deputada à espera, eu diria de uma forma muito otimista, de chegar à conclusão que tudo isto é um equívoco. E não era, se calhar, o senhor Ministro ao telefone, era outra pessoa, não tinha a ver com aquele tipo de um conjunto de interferências na chamada, a pessoa que estava na linha disse coisas que não tinham nada a ver com aquilo que se percebeu e podemos ir todos para cá descansados por nada. Isto aconteceu, foi tudo um engano. E, portanto, a menos que isto aconteça, coisa que também é muito difícil de prever que seja a conclusão que a ERC venha a tirar deste processo, a menos que isso acontecesse, não há razões para ficarmos à espera de que um belo dia a ERC conclua, pois sim senhor, há aqui uma situação que importa suscitar avaliação política. E então a gente diz, cá estamos, então vamos tratar disso. Não, com certeza que não. E, portanto, sendo o PCP, como eu disse no início, inteiramente disponível, estando disponível para não se opor às decisões que soberanamente os grupos parlamentares proponentes entendam sobre o avanço ou o momento da realização dessas audições, pela nossa parte, essa é uma decisão que estamos perfeitamente em condições de avançar sobre o avanço dessas iniciativas. Coisa diferente será, e aqui é importante ouvir e conhecer uma posição que já foi dada pelo PS sobre a decisão agora de reuniões a marcar com alguma antecipação, de agora em relação às reuniões, temos naturalmente toda a abertura para avaliar no concreto o momento dessas reuniões, considerando, como consideramos, que é útil e importante que a Assembleia e que a Comissão Parlamentar faça o seu trabalho e cumpra o seu papel agora, relativamente à componente das consequências políticas e da avaliação política deste processo e daquilo que o envolve. Muito obrigado.